Olá, gente. Meu grupo ele é composto por mim, Anne, Janaína e Jéssica. E a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre perda auditiva induzida por ruído, que é conhecida também como PAIR, é uma sigla, P-A-I-R, e quer dizer justamente isso, perda auditiva induzida por ruído. Entendemos que ruído ele está sempre relacionado a sons. Então, assim, quando esse som ele é continuado, essa exposição ela é continuada e ela ultrapassa 85 decibéis, a pessoa pode sim vir desenvolver a perda auditiva. Essa perca ela é uma doença que acomete mais trabalhadores que trabalham com esse tipo de exposição, né? Hoje a gente tem uma a ANR regulamentadora de número 15. Na realidade, a gente tem várias ANRs, né, que são as normas regulamentadoras, que elas gerem essa questão de saúde do trabalhador. Então, a ANR regulamentadora de número 15, ela é voltada praticamente e exclusivamente para essa questão de medida de ruído. Então, como é que isso é feito? Isso é feito através de medições, onde o trabalhador, ele é exposto a ruído, ele recebe um aparelhinho chamado decibelímetro. Infelizmente, hoje a gente não tem como mostrar esses aparelhos para vocês, porque a gente não está em sala de aula. Se a gente tivesse, eu iria tentar conseguir esse aparelho para levar para a sala, mas infelizmente a gente sabe que hoje a realidade da gente é outra. Então, se vocês tiverem curiosidade, vocês dão uma pesquisadazinha. O nome do aparelho é decibelímetro. Ele é colocado no trabalhador, num lugar que não incomode, no corpo do trabalhador. Ele é colocado no trabalhador e o trabalhador ele passa 8 horas por dia com esse aparelhinho. No final do dia, o técnico de segurança vai, retira esse aparelho e vai fazer a leitura do volume de som que essa pessoa teve exposto durante todo o dia. E por aí se tira a probabilidade dessa pessoa ter ou não PAIR. Ou se por acaso tenha desenvolvido, saber que aquela doença está automaticamente relacionada ao trabalho. Mas assim, o PAIR ele não é uma doença exclusivamente do trabalhador ou do ramo do trabalho. Ele pode acometer também outras pessoas. Que pessoas são essas? Geralmente são pessoas que usam muito fone de ouvido, que passam muito tempo usando fone de ouvido, ou que ocorreu alguma explosão próximo e acaba danificando o ouvido e acaba havendo essa perda. Mas como eu já falei, ela é mais comum em ambiente de trabalhador, por isso que eu dei essa pegada assim logo no início. Mas assim, enfim, eu acho que deu para entender. E assim, os sintomas, quais são os sintomas dessa perda? Os sintomas são basicamente, né, a diminuição da capacidade auditiva, da capacidade de ouvir, dificuldade de compreensão da fala, algumas pessoas não entendem o que a outra está falando, zumbido no ouvido, o que geralmente as pessoas confundem com labirintite, e intolerância a sons muito intensos. Tratamento. Vamos falar sobre o tratamento e a reabilitação da PAIR, né? Essa patologia, gente, é uma perda do neurosensorial e que é causada pela morte das células ciliadas, né? Que ficam localizadas na cóclea. Até o momento não existe a cura, mas há tratamento, né? Capaz de melhorar e dar uma qualidade de vida melhor ao paciente, né? É fundamental que haja o acompanhamento para que possa acompanhar a progressão desses casos, né? E essas avaliações são realizadas pelos profissionais fonoaudiólogo e o otorrino, né? Através da audiometria, né, vocal e tonal, que vai avaliar o nível da PAIR, né, da perca auditiva, né? A conduta mais frequente tomada pelo médico é o uso do aparelho auditivo mesmo e um acompanhamento para que esse paciente se sinta mais seguro e venha ter uma qualidade de vida melhor, já que não existe a cura até o momento. Vou falar para vocês sobre a progressão da PAIR. É a progressão da perda auditiva
induzida por ruídos. E o que é a progressão? Progressão é o agravamento ou o avanço de uma determinada doença. A progressão da perda auditiva decorre da exposição crônica a um ruído, a exposição do indivíduo ao ruído. E ela tende a ser maior, a aumentar essa progressão nos primeiros de 10 a 15 anos e tende a diminuir com a piora dos limiares. E o que é o nível de limiar? O nível de limiar de audição indica quando um som consegue ser ouvido. Então, à medida que se aumenta o limiar, a progressão da perda se dá de forma mais lenta. Quer dizer, quanto melhor o nível de limiar do indivíduo, menor será a sua progressão, menor será o seu agravamento da sua doença. A sua progressão cessa com o fim da exposição ao ruído intenso, ou seja, um indivíduo que trabalhe diretamente exposto ao ruído intenso, ele está exposto a essa perda auditiva. A partir do momento que esse indivíduo se afasta dessa exposição, essa progressão começará a cessar, começará a diminuir. Por quê? Porque houve um afastamento do indivíduo ao que se estava lhe tornando grave, ao que estava lhe prejudicando, o que estava tornando a progressão da perda auditiva. Olá, me chamo Anne e fiquei responsável por falar sobre a prevenção da perca auditiva induzida por ruídos. E a prevenção nada se dá mais como a sua proteção individual, né? A sua proteção pessoal. E como é que eu vou fazer isso, Anne? Você vai fazer através de... Se você trabalha em construção de obras, essas coisas, e aí você precisa ter um cuidado a mais, né? Então é necessário você utilizar os protetores auriculares, ou se não, os fones de ouvidos apropriados para isso, né? Os protetores de ouvidos. E aí é bastante importante salientar também a pessoas que costumam escutar músicas em fones de ouvido em volumes máximos. Isso também, posteriormente, a longo prazo, vai acarretar também uma série de danos, né? Na sua audição. E também é necessário ir periodicamente a consulta regulares com o médico, porque aí você vai ver se realmente está tudo regular ou se você já tem uma certa perca auditiva, mesmo que seja moderada, razoável, né? E também respeitar o limite máximo de exposição diária que cada indivíduo deve ter. Isso é bastante importante para os trabalhadores, né, que trabalham com obras, como eu já havia mencionado, tá? No que se refere aos dados epidemiológicos, né, da perca auditiva no Brasil, eles são escassos e referenciam a determinados ramos de atividades. Não há registros epidemiológicos, né, que caracterizem a real situação. E os dados disponíveis, eles são de ocorrências e dão uma ideia parcial da situação de risco, né, que temos aqui no Brasil sobre a perca auditiva. Daí está a importância, né, de notificar esses casos para obtermos uma real situação de como é que está aqui as coisas no Brasil, né, sobre a perca auditiva. E esperamos, falo por todo o grupo, que tenhamos passado o conteúdo para vocês. Ainda são poucas as informações, buscamos em vários sites, né, de referência, como o Ministério da Saúde, como a Confederação Brasileira de Surdos, com artigos científicos baseados pelo Cielo, tá? E vamos deixar a referência para vocês nos slides. E esperamos que tenham passado o conteúdo. E se houver alguma dúvida, podem nos consultar. Fala em nome do grupo e agradecemos a todos vocês pela atenção.